A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem um oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2016 o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. E o comentarista deste segundo trimestre de 2016 é o pastor José Gonçalves. Nós vamos estudar hoje, meus irmãos, a lição de número 5, que traz o tema A Maravilhosa Graça. O nosso texto áureo se encontra em Romanos, no capítulo 6 e versículo 14, que nos diz assim: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A nossa verdade prática: Cristo Jesus é a graça divina manifestada em forma humana. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, no capítulo 6, que vai do versículo 1 até o 12. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. O objetivo geral de nossa lição de hoje é mostrar que Cristo Jesus é a graça divina manifestada em forma humana. E o ponto central de nossa lição nos diz assim: Jesus Cristo é a revelação do amor e da graça de Deus. Meus irmãos, a lição de hoje, ela vai nos ensinar justamente a respeito do tema que diz para nós da lição 5, a maravilhosa graça. Nós sabemos que graça, é o favor imerecido que Deus nos dá, mas que nós não merecemos. E essa maravilhosa graça que nós vamos aprender hoje. O apóstolo Paulo, dentro do capítulo 6 de Romanos, ele rebate esta ideia errada, a respeito do pecado em relação à graça, à salvação. Podemos dizer assim, porque estando debaixo da graça, ou estando justificados por Cristo, podiam errar, podiam pecar. Aí o apóstolo Paulo nos ensina de forma brilhante que você, sendo justificado por Deus, por Jesus Cristo, que essa graça ela superabundou em nossos corações também, podemos assim ressaltar. Você não vive mais no pecado, porque não há condições em que o crente, salvo em Jesus Cristo, viver uma vida de pecado. Você não tem condições
Porque a graça, né, ou seja, esta maravilhosa graça, ela não se está inserida no pecado. Não consegue, você não consegue viver uma vida de pecado e uma vida na graça. E Paulo nos ensina também sobre a lei, porque até então, ao se entender que a lei, né, que eles entendiam, né, que se estamos debaixo desta lei, né, ou seja, porque Paulo até então ele não é considerado, né, ele não se diz e também não se demonstra isso, porque ele não foi também totalmente o antinominismo, ou seja, contra a lei, né? Porque Jesus Cristo, nós sabemos que Jesus ele veio para cumprir a lei. Jesus Cristo é a própria lei. Os profetas, ele veio para cumprir. Só que estavam se inseridos, escondendo-se, né, sobre a lei. A lei que até então se tornava a pessoa, na época de Moisés, né, um orgulho, né, e eles não tinham poder sobre o pecado. Ou seja, eles estavam com a lei, mas entendiam que a sua segurança estava pautada na lei e podiam pecar, porque o orgulho, né, do homem, o ego do homem, né, fez isso. Mas só que a graça vem e mostra o outro caminho. Sepultado o velho homem, já não se tem mais, já não se faz, ou não se jaz mais, faz necessidade de você viver uma vida pecaminosa. Não podemos aqui também, meus irmãos, deixar de ser entendido que a natureza pecaminosa o homem a carrega. Não podemos dizer que eu estou com Cristo, né, eu posso pecar. Você não vive no pecado. Aquele crente genuíno, aquele que está com Cristo, aquele que tem uma vida com Cristo, que anda nos desígnios do Senhor, ele não tem uma vida do pecado. A natureza pecaminosa nós carregamos entre nós, mas nós temos a consciência, né, de que não podemos viver debaixo do jugo do pecado. Nós vamos falar dentro da lição de hoje, uma lição muito boa em que nós vamos aprender a respeito deste ponto, né? Ponto maravilhoso. Eu vou ressaltar aqui, meus irmãos, no nosso estudo de hoje. Eu separei, justamente, você que está me acompanhando pelo canal do Professores em Cristo EBD, eu separei dentro de Romanos, no capítulo 6, versículo 14, um ponto essencial em que nós vamos falar aqui, justamente sobre o pecado, sobre como nós vencemos esse pecado, qual é a vitória, a maravilhosa graça de Deus, ela vence o pecado, todo o pecado. Nós vamos falar dentro da lição. Então, voltando aqui para o nosso estudo, a nossa introdução de hoje, né? No capítulo 6, Paulo contesta a ideia errônea de que os crentes podem continuar no pecado e ainda assim estarem livres da condenação eterna. Então, se eu continuar no pecado, né, os crentes continuar no pecado, ainda estarem livres da condenação eterna, em virtude da graça e misericórdia de Deus em Cristo. Então, se eu estou na graça e na misericórdia de Deus em Cristo, eu estou livre da condenação eterna. Então, porque estou vivendo no pecado. Então, Paulo separa isso. O pecado, temos aqui, até podemos assim entender hoje, o pecado de um lado e a graça do outro, né? Ou você vive na graça, como um crente genuíno, ou você está no pecado. E o pecado gera o que? A morte espiritual, a condenação eterna. Então Paulo rebate essa ideia errônea, né? Ou seja, Paulo refuta essa distorção antinominiana, né? Que se diz também contra a lei, né? Nós vamos falar sobre os desígnios da lei, sobre os preceitos morais. Nós vamos falar dentro da nossa lição também de hoje. Ou seja, da doutrina da graça, pondo um relevo, uma
verdade fundamental. Ou seja, o verdadeiro crente demonstra estar em Cristo, viver para Cristo, caminhar com Cristo, andar com Cristo, por estar morto para o pecado. O pecado já não reina na vida do crente, está em Cristo. Ele foi transportado da esfera do pecado para a esfera da vida com Cristo, conforme os versículos 2 até o 18 de Romanos, no capítulo 6. Uma vez que o crente genuíno separou-se definitivamente do pecado, não continuará viver nele. Se ele vive com Cristo, ele não vai viver mais sobre o seu domínio do pecado, não tem mais domínio sobre a vida dele. Então, inversamente, melhor dizendo, quem vive no pecado não é um crente genuíno. Conforme nós podemos ver uma passagem bíblica que nos ensina a respeito disso, a primeira epístola de João, capítulo 3, do versículo, primeira epístola de João, capítulo 3, do versículo 4 até o 10, que nos ensina a respeito disso. Ele diz assim: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Fala do crente genuíno, meu irmão. Conforme teve que não me conheceu. Filhinhos, até o 10, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete o pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. 10 para finalizar. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Aí o amor de Cristo para conosco, Aí fala desse crente genuíno aí, Ou seja, em todo esse capítulo, no capítulo 6, Paulo enfatiza que não se pode ser servo do pecado e ser servo de Cristo a um só tempo, conforme os versículos 11 e 13, 16 e 18 do capítulo 6 de Romanos. Se um crente torna-se servo do pecado, o resultado será a condenação e a morte eterna, conforme em Romanos, no capítulo 6, nós temos essa referência. Então, quem está no pecado tem uma vida, uma morte eterna, uma condenação eterna, conforme em Romanos, no capítulo 6, versículo 16, e depois o versículo 17 e 23. Não sabeis vós que a quem vos apresentais por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Você faz o conhecimento do crente. O versículo 23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, ou seja, a segunda morte, a morte espiritual. Se o crente torna-se servo do pecado, como nós acabamos de ler, será a condenação, o resultado disso aí será a condenação e a morte eterna. Então, eu separei aqui, meus irmãos, dentro do capítulo 6 de Romanos, precisamente no versículo 14, pontos importantes aqui para que nós possamos entender um pouco sobre essa parte do pecado. O pecado nós temos um lado e a graça do outro, Ou seja, o tema aqui para nós: como a graça opera a fim de nos dar vitória sobre o pecado. Como que ela opera a fim de nos dar a vitória sobre o pecado?
Primeiro ponto aqui, a palavra graça, nós falamos, né, que é o favor imerecido, que Deus nos dá, né, mas que nós não merecemos essa graça, mas pelo amor, pela misericórdia que Ele tem para a comunidade, nós temos acesso livre, né, à graça. Neste caso, refere-se ao sistema espiritual da graça, em contraste com o sistema da lei. Então, um contraste entre o sistema espiritual da graça e também em contraste com o sistema da lei. Sobre Moisés, os homens receberam, né, eu falei aqui no comecinho da nossa pré-aula, um conhecimento para eles elevado demais. E ficaram sabendo o que havia de errado, mas foram deixados sem poder para resistir ao pecado. Né? Ou seja, a lei fez com que eles se inchassem, né? Esse orgulho, esse ego, né? Mas eles não tinham poder sobre o pecado. E só quem dá o poder sobre o pecado, né, é esta maravilhosa graça, que faz com que nós entendamos, né, que não podemos viver mais no pecado. Até então eles não tinham esse domínio do pecado. Eles não resistiam ao poder do pecado, esse poder do pecado. De fato, a lei revigorou o pecado. Ou seja, sobre a graça, pelo contrário, o ministério do Espírito Santo nos é conferido, pois ele é o alter ego de Cristo, o que faz de nós o seu templo, conforme em Efésios, no capítulo 2, versículo 20. Efésios capítulo 2 e versículo 20. E dessa forma nos transforma. Que diz assim para nós: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Segundo ponto, o método mosaico era legalista, né? Era legalista, e isto consistia em uma lei que exigia coisas dos homens, ou seja, encorajando o orgulho humano. Estamos na lei, né? Isso dava um orgulho humano, encorajando o orgulho humano. Abria o caminho para os méritos como maneira de considerar-se a obtenção da salvação através da lei. Portanto, não podia prover aos homens o dom divino, a saber, a salvação da alma. Terceiro ponto, o caminho do Espírito Santo é místico. O Espírito Santo nos encoraja também a buscar a nossa salvação, a ter esse acesso a esta maravilhosa graça. Esse vocábulo, consoante a sua definição mais básica, significa que entramos em contato com algum poder superior, especificamente, que é a Trindade, Deus, o Espírito Santo e Cristo. Ou seja, esse contato capacita a cumprir o requisito da retidão em nós crentes. Não com perfeição impecável, mas com vitórias sobre o vício do pecado. Quarto ponto, no trecho de Romanos, no capítulo 6 e versículo 12, né, temos aqui, nós acabamos de ler na nossa leitura bíblica em graça, temos aqui: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Na Nova Tradução Internacional, né, temos como nota sobre esse título, então assim: como por fim a esse reinado do pecado. Ou seja, onde há certo número de sugestões que tem aplicação aqui. Assim percebemos que tais meios, né, todos eles em conjunto, foram, melhor dizendo, providos pelo poder do Espírito Santo, né? Então, o qual é o agente e método da graça da salvação. Ele fala novamente do Espírito Santo aqui para nós, né? Como por fim a esse reino do pecado, né? Há um certo de sugestões a respeito desse entendimento. O quinto ponto, o trecho de Romanos capítulo 8, versículo 2, fala sobre a lei do Espírito, né? O que Paulo quis dizer isso para nós? Que opera em nós. E é através desse novo princípio que obtemos a vitória.
Essa nova lei foi escrita em nossos corações, pelo que se torna em uma característica da alma, e não mero conhecimento mental, conforme em 2 Coríntios, no capítulo 3 e versículo 3, diz assim para nós: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Quanto a este conceito, né? O Espírito Santo, o sexto ponto, é o poder por detrás dos meios de desenvolvimento espiritual. O método da graça opera através de tais meios, né? É um desenvolvimento espiritual. O Espírito Santo nos ensina esse desenvolvimento espiritual, como nós conhecemos dentro da teologia, né? Progressivo, né? O desenvolvimento espiritual ele é progressivo. O sétimo ponto, obviamente, o método da graça abre a provisão necessária para o quê? Para a santificação, porque nós estamos buscando a santificação. Quando nós estamos com Cristo, nós estamos sendo santificados, né? Ou seja, uma importantíssima realidade de doutrina, conforme em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Oitavo ponto, o alvo maior das operações do Espírito, o que é um paralelo e um aspecto mais elevado da salvação, é a transformação do indivíduo, segundo a própria imagem de Cristo, né? Vamos à imagem de Cristo, né? Seguimos a semelhança de Cristo, de tal modo que o crente vai passando de um estágio de glória para outro, em contínua ascensão, conforme 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, nos fala a respeito disso, dessa transformação contínua. 2 Coríntios, capítulo 3 e 18, que nos fala a respeito dessa afirmação. Mas todos nós, como cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É óbvio que a pessoa assim, ou seja, beneficiada, dificilmente se vê sujeita ao reino do pecado. Então, o crente, meus irmãos, não se encontra mais no pecado, né? Quando ele está da sua salvação, posse da sua salvação, vivendo uma vida de santidade, de santificação, ele já não está mais, né, vivendo no pecado, conforme Salmos 37 e número 36 nos fala a respeito disso, que não procura, não se acha mais o pecado, né? Ele não se vive mais o pecado, ele procura o pecado, né, que até um tempo determinado o cercava, e ele não se encontra mais, ele procura e não consegue achar, não procuram, não acham. 37 e 36 que diz assim para nós: mas passou e já não é, procurou ele, mas não se pode encontrar. Também Salmo 103, temos a referência também a respeito desse ponto, não encontrar-se mais o pecado, né? Não se encontra mais o pecado, o crente não se encontra mais no pecado. 103 e número 16, que diz assim: pois passando por ela, o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. O crente não tem mais, né, esse conhecimento, ele tem o conhecimento do pecado, né, mas ele não tem, o pecado não tem um domínio mais sobre a vida dele, ele não vive mais debaixo, né, do pecado, debaixo de uma vida pecaminosa, vamos dizer. Porque a raiz do pecado está no coração, a natureza pecaminosa o homem carrega com ela, mas ele não vive mais uma vida de pecado. Ou seja, é interessante que o batismo também, meus irmãos, um ponto importante aqui que o apóstolo Paulo nos ensina,
O batismo significa a nossa união com Cristo. Estamos batizados com Cristo. O poder da morte não reina mais sobre nós. A morte física nós todos vamos passar, mas estaremos com Ele, né? Eternidade, na eternidade. Ele venceu a morte por nós. Crucificados com Cristo, ou seja, o velho homem, em Efésios, no capítulo 4, e versículo 22, temos essa referência. Efésios capítulo 4, e versículo 22 e 24, que nos diz a respeito disso, né? O velho homem. Quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criação em verdadeira justiça e santidade. Também em Colossenses, também temos essa passagem, onde nós falamos desse velho homem. Colossenses, capítulo 3, do versículo 9 até o 10. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes dos velho homem, uma nova criatura, né, meus irmãos? Com seus efeitos. O 10. E vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, o pecado, nós estamos crucificados, né? O velho homem já está crucificado com Cristo. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Faz parte dessa maravilhosa graça em nossos corações. Isso se faz entender, isso se faz um conhecimento para nós no ensino de hoje. E dentro da nossa conclusão, nós temos aqui, meus irmãos, né, um fechamento muito bom pelo comentarista. Nós não entramos dentro da lição porque a nossa introdução nos falou a respeito de um algo a mais do que a lição nos trouxe hoje ao nosso entendimento. E nós temos aqui, vimos nessa lição que são os inimigos da graça, conhecemos a vitória da graça e seus frutos. Tudo que temos e tudo que somos só foram possíveis pela graça de Deus. Essa graça é que trouxe a salvação, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, que venhamos viver segundo a recomendação de Tito, renunciando à impiedade e vivendo nesse presente século de forma sóbria, justa e piamente. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Pois bem, meus irmãos, e já finalizando essa lição muito boa que nós acabamos de lecionar aqui para os irmãos, fica um entendimento muito bom em respeito a esse capítulo 6, em que o apóstolo Paulo, né, escreve aos Romanos a respeito desta maravilhosa graça que nós conhecemos, né, onde ele rebate essa ideia totalmente errada, que o crente, né, ele pode estar no pecado e viver na graça. O apóstolo Paulo ensina que não, que nós temos que ter uma vida com Cristo, viver em santidade, andar com o Espírito Santo, buscando a santificação. Isso se faz entender. O apóstolo Paulo estava ensinando justamente isso aos romanos, e que nós possamos ter também a mesma visão, porque quando você se entrega a sua vida totalmente a Cristo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, O velho homem foi crucificado com Cristo, O velho homem já não faz parte da sua vida cristã. Nós entendemos que na manifestação humana de Cristo nós temos a vitória, sobre o pecado. Não podemos se esquecer de que a natureza pecaminosa nos acompanha. E temos que entender isso. E uma vez que você é um pecador, que você reconhece, que o pecado ele está dentro de você, você tem como vencer o pecado, Você tem como vencer. Um ponto importante aqui que é a conscientização, de que você conhece, a Cristo, que você sabe que existe um Deus que vela por você. Isso se faz entender. Não tem condições de você estar no pecado e ao mesmo tempo você ter uma vida totalmente regrada ao pecado.
Você é uma nova criatura. Você tem que andar com Cristo, caminhar com Cristo, seguir os desígnios e também não se esquecer, como o apóstolo Paulo também, porque ele não fala, ele fala da lei, mas ele nos ensina também que através da lei não podemos também refutar a lei, não podemos também colocar a lei, vamos dizer assim, de lado, porque através do decálogo muitas leis foram revigoradas através dele, né? E esta lei ela faz notória e importante para a vida do cristão. Mas já vimos debaixo da dispensação da graça, mas está junto, está incluído, né? E temos que observar, temos que nos atentar. Isso se faz importante, isso se faz entender na lição de hoje. Meus irmãos, para finalizar a nossa lição de hoje, já faço um convite a vocês, para que vocês estejam conosco, né? Na lição de número 6, que traz 3 palavras interessantes aqui. A lei, vamos falar da lei, a carne e o espírito. O que o apóstolo Paulo fala a respeito dessas 3 palavras, né? Nós vamos estudar isso na próxima lição, a lição de número 6. Vai passar para vocês, meus irmãos, o nosso canal, né? Você acesse o nosso canal, se inscreva no nosso canal. Meus irmãos, dê as suas sugestões sobre as nossas aulas, como que está o andamento de nossas aulas, o que precisa ser melhorado. Também eu preciso de um feedback dos irmãos a respeito de nossas aulas aqui, né? Porque isso se faz importante para mim, que estou aqui lecionando, né, as aulas da Escola Bíblica Dominical para todo o Brasil. E também, meus irmãos, vocês que estão nos assistindo, nós temos nosso site. Esta aula que nós acabamos aqui de lecionar para os irmãos, nós temos ali em nosso site. Os irmãos podem imprimir, levar para as suas salas de aula, ou também levar como um subsídio a mais daquilo que o irmão já prepara para as suas aulas, professor e também professora da Escola Bíblica Dominical. E também nós temos as nossas redes sociais, o Facebook, nós temos o Instagram, nós temos o Twitter, né? Nós temos o nosso blog e agora o nosso site que ficou pronto, né? E que você pode acessar, vai passar para vocês também o nosso site aí, né? www.professoresemcristoebd.com.br. Ali você também pode dar os seus comentários a respeito de nossas aulas, enfim, o andamento dos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, deixo aqui um recado antes de finalizar a nossa pré-aula de hoje, que você professor, que você professora da Escola Bíblica Dominical, você passe ao seu aluno que ele não pode, uma vez salvo em Cristo Jesus, uma vez aceito, né, os desígnios do Senhor na vida dele, ele não pode viver debaixo do pecado. Ele não pode, como diz aí um ditado popular no meio evangélico, né, um crente Raimundo, né, um pé na igreja, um pé no mundo. Não pode. Ou ele é um crente genuíno, que tem uma vida no altar com Cristo, ou ele não é. Porque não há condições. Porque se o crente permanece no pecado, ou se diz que é crente, ele terá uma condenação eterna, a morte espiritual. E isso faz com que ele vá se afastando de Deus. A cada dia ele vai se afastando. Que nós possamos, meus irmãos, viver uma vida de santidade. Nós possamos ser justificados por Jesus Cristo, a nossa fé está justificada em Jesus Cristo. Que esse acesso à graça nos dá a salvação, a justificação. Isso faz entender que o professor e que a professora, domingo, na sua aula dominical, ensine esta essência desse maravilhoso ensino que nós acabamos de aprender aqui hoje, que o pecado não tem domínio sobre a graça. Nós temos a vitória, a graça, a lei, porque até então, voltamos aqui, a lei, para eles, no antigo, a lei mosaica, né, ela, quando eles se escondiam atrás dessa lei, eles se tornavam o quê? Orgulhosos, né? Então eles podiam fazer aquilo que eles achavam que estavam fazendo, que estavam correto. Mas a graça veio e deu uma reviravolta aí. Porque até então a lei ela não tem domínio sobre o pecado. Mas a graça tem domínio sobre o pecado. Vencemos através da morte de Cristo.
que nos dá esse acesso livre à graça. Isso faz entender, meus irmãos. Meus irmãos, desde já, eu quero agradecer a todos vocês que têm nos prestigiado nesse canal do Professor Ezequiel PD, e que domingo vocês tenham uma aula maravilhosa, repleta do poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.